Doutora Marília, meu filho tem 3 aninhos e só fala algumas palavrinhas. Isso é normal? Pessoal, se você tem um filho pequeno e quiser entender um pouquinho melhor quais são as etapas da aquisição da linguagem oral, fique nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Mas antes disso, aproveite e se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos. Vamos lá então que eu te explico! Vamos lá então, galera! A aquisição da linguagem oral é um tema extremamente importante e eu acredito que todos nós devemos ter um pouquinho de conhecimento sobre isso. Afinal, quem não é pai ou mãe, é tio, é tia, é avô, é vizinho, é primo, tem sempre uma criança pequena por perto na nossa família, naquelas festas de final de ano, nos aniversários, enfim. Primeiro de tudo, eu quero mostrar para vocês que existe uma diferença entre fala e linguagem. Apesar de muita gente achar que é a mesma coisa, porque é um conhecimento mais específico, a fala, ela está relacionada simplesmente ao ato articulatório. Então, por exemplo, um papagaio fala. Falar é eu inspirar, soltar o meu ar, ele passar pelas pregas vocais, chegar nos meus órgãos fonoarticulatórios, língua, dente, bochecha, lábios, que vai moldar o fonema, dar um ponto articulatório para esse fonema. E cada um desses sons, quando eu coloco eles rapidamente um do ladinho do outro, formarão as palavras. Então sim, gente, a nossa fala é formada pela junção de vários sons que acontecem muito rapidamente, ok? Mas a linguagem, ela é maior do que a fala. Quando eu penso em linguagem, ela não precisa ser somente oral, como articulação, como conversar. Ela pode ser uma linguagem de sinais, como Libras, por exemplo. Ela pode ser uma linguagem escrita, ela pode ser uma linguagem gestual, ela pode ser uma linguagem igual sinais de trânsito, placas, né? Porque todas elas têm em comum um código. Eu só entendo uma placa de proibido estacionar porque eu aprendi que aquele sinal que eu estou vendo aí se refere a não parar naquele lugar. Então a gente começa a fazer associações e quando a gente fala sobre linguagem, eu envolvo um contexto, eu envolvo o significante e o significado, eu envolvo estruturar essas palavrinhas da forma correta, numa sequência certa dentro de uma frase, para que eu seja melhor compreendida. Eu envolvo a intenção comunicativa, então é eu buscar que o outro me compreenda, me dê uma resposta. Tudo isso é linguagem. Quando nós falamos em atraso na aquisição da linguagem, eu quero dizer que uma criança de 1 aninho e meio, de 2 aninhos ou mais, ainda não emite as palavras como ela deveria, no momento em que deveria, com a intenção comunicativa que deveria ter. Então, essa mamãe me perguntou se uma criança aos 3 anos falar apenas algumas palavrinhas, se é normal. Gente, a criança por volta dos 12 meses, 1 aninho e meio no máximo, já consegue falar algumas palavrinhas que são comuns ali no seu dia a dia. Papai, mamãe, quer, dá, bola, tó, não, sim. Palavras que ela escuta o tempo inteiro. E desde essa idade, ela já começa a associar o significado de cada uma dessas palavras. Por exemplo, quando uma criança vai ali tentar colocar o dedinho perto da tomada e ela escuta não, ela já sabe na hora que ela tem que tirar o dedo. Então, ela já fez uma compreensão do que significa esta palavra não, né? De que ela não pode, é uma repreensão, uma proibição. E ela entende que todas as vezes que ela vê, por exemplo, a figura da mãe chegando, a mãe vai lá e fala, olha a mamãe tá aqui, olha a mamãe quer leite, a mamãe quer mamar. Então ela começa a associar a figura daquela pessoa
a palavra, o som mamãe. E ela começa a entender que mamãe diz respeito àquela figura. E dessa forma ela faz todos os tipos de associação. E é assim que nós vamos ensinando, pouco a pouco, a nomear cada objeto, que quando ela vê um cachorro, aquele é o au-au, o gatinho é o miau, né? A gente pode usar apelidos ou outros nomes para as coisas, para a associação melhor da criança, né? O TT, né? Mas essa compreensão, essa relação significante-significado é a linguagem. Uma criança ali, por volta de 1 ano e meio, gente, já começa a encadear 2 palavrinhas em sequência. Então, ela já começa a falar tá dodói, quer água. Mesmo que ela troque algumas letrinhas, ela entende a mensagem que ela quer passar para o outro. Então, ela está preocupada que o outro entenda o desejo dela, a vontade dela. Uma criança com 2 aninhos já canta algumas musiquinhas, já diz algumas frases de 3 palavrinhas. Então, esse vocabulário, gente, aos 2 aninhos, ele é uma explosão. Se ali, com 1 ano e 11 meses, 2 anos, ela tem por volta de 50 a 100 palavras, deveria ter já no seu vocabulário, nesse próximo ano, dos 2 aos 3 anos, isso cresce de uma forma assustadora. Ela aprende muito rápido o nome de várias coisas, vários objetos, e é para ela começar a ficar tagarela, sim. Contar o que aconteceu na escolinha, explicar, contar uma historinha ou recontar uma historinha de um livrinho depois que ela vê, fazer de conta que está lendo, brincar de faz de conta, procurar o olhar do próximo, do outro quando ela vai falar, esperar a sua vez de responder. Então, entender que num diálogo existem 2 turnos, um fala e ele fica quieto até que o outro responda. Então, tudo isso, pessoal, compõe o que a gente chama de linguagem. O que pode significar um atraso na aquisição da linguagem? Então, eu tenho uma criança, um pacientinho que chega para mim por volta dos 2 aninhos e não fala nada. Gente, uma criança com 2 anos, ela precisa falar. Se ela ainda não fala, eu vou descobrir quais são as causas que podem justificar esse atraso. Primeira pergunta, ela escuta? Preciso saber se essa criança está tendo uma entrada sonora, né, pela via auditiva. Porque se ela não escuta, pode ser que ela não fale por isso. Ela nunca ouviu, ela não sabe falar, tá? Então, existem alguns testes que eu posso fazer dentro da própria sessão terapêutica, né, da avaliação, ou os pais em casa, como bater palmas atrás da criança, ao lado, para ver se ela olha, bater na minha mesa para ver se ela olha, colocar um celular para tocar, deixar cair a tampa da panela, alguém bater na porta, colocar uma musiquinha sem que ela perceba. Eu estou buscando ver se ela tem alguma reação diante de um estímulo sonoro, né? Para eu perceber se ela escuta. Chamá-la pelo nome, ela olha, não olha. Descartada num primeiro momento, né, uma perda auditiva, é claro, gente, que se eu não conseguir perceber, se eu ficar em dúvida se a criança está escutando alguma coisa, eu preciso levar num otorrino e fazer uma audiometria, né, que é um exame específico para a gente avaliar o quanto ela está escutando, se ela está escutando, tá? Mas se eu vejo que a criança escuta, se ela olha quando é chamada, eu falo, não, ela escuta bem, não é por isso que ela não está falando, né? Eu preciso entender qual é o motivo então. Pode ser uma falta de estimulação adequada? Pode. Nós temos muitas crianças que ficam com a babá, com a vovó, com o vovô, com os titios, que adivinham o que elas querem. Então, elas não veem nenhuma necessidade de pedir. Ou elas apontam, ou elas pegam na mão das outras pessoas e levam até o objeto que elas querem. E dessa forma, elas não falam. Sim, elas ficam preguiçosas, porque elas não precisam falar para conseguir o que elas querem, para expressar as vontades delas. Então, elas simplesmente não precisam falar. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. E nesse contexto, a escolinha é fundamental. Gente, é lá na educação infantil que ela vai ter outras crianças da mesma idade, muitas crianças por sinal, e para ela ser ouvida e compreendida, ela vai precisar falar,
porque senão ela não vai encontrar o lugarzinho dela, ninguém vai adivinhar. Não dá tempo para a professora, no meio de outras 20, 30 crianças, adivinhar o que cada uma quer, né? Então, a escola é um ambiente extremamente estimulante, estimulador. A gente precisa colocar as crianças que não falam na escola para entender se em outros contextos isso vai melhorar. E nós temos várias outras condições, mas entre elas, em específico, o transtorno do espectro autista. A criança autista, um dos comprometimentos das áreas comprometidas é a linguagem, pessoal. Então, nós temos crianças com TEA que não falam nada, mesmo com 4, 5, 7, 8 anos. Elas não são verbais. Nós temos outras crianças que precisam de um estímulo maior, mas que falam, que vão falar, tá? E nós temos outras que vão falar normalmente, mas que tem um atraso para que isso comece. De qualquer maneira, com 2 anos não falar, caracteriza um atraso na aquisição da linguagem e precisa de um tratamento fonoaudiológico. O fonoaudiólogo é o profissional responsável pelo tratamento, avaliação, identificação das questões relacionadas à linguagem oral, dentre outras coisas. Então, pessoal, não caia naquela de que vocês têm um filho com 2, 3, 4 anos e ele não fala ou troca letras para falar, daquelas orientações que dizem: ah, espera um pouco, ah, você tá vendo pelo em ovo, ah, daqui a pouco dá certo, cada um tem o seu tempo. Não caiam nessa orientação errada, equivocada, pessoal, porque quanto antes se iniciar um tratamento, melhores serão as chances da criança de alcançar o que é esperado para aquele momento. Se existe um atraso, já tem que procurar ajuda, não tem que esperar nada, vocês concordam? Se ela já não está fazendo o que ela deveria fazer, o que os coleguinhas fazem, já há um atraso. E diante de qualquer atraso, a gente precisa fazer uma investigação, um encaminhamento, uma avaliação fonoaudiológica para entender por que a criança tem esse atraso. Ok, pessoal? Gostaram do vídeo? Deixem o like aqui, compartilhem com seus amigos e inscrevam-se no canal. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo pode ajudar outras pessoas. Encontro vocês até o próximo vídeo.